Saudos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Estou eu aqui mais uma vez, Ayrton dos Santos de Oliveira. Bem, irmãos, o tema do vídeo de hoje é 4 curiosidades bíblicas. Eu vou começar a abrir uma playlist e estarei colocando vídeos desse gênero lá, desde o primeiro do canal até esse daqui. E continuaria postando mais se vocês gostarem desse tipo de vídeo. Aí eu estarei abrindo essa playlist e estarei colocando esse tipo de conteúdo lá. Então, comente, deixe um like ou assista ao vídeo até o final para eu saber que vocês estão gostando. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira curiosidade do vídeo de hoje, que é Ruth. Ruth, para quem não sabe, foi esposa de Boaz e nora de Noemi. Quando Noemi precisou voltar para sua terra, quando seus filhos e seu marido tinham morrido, ela quis deixar suas duas noras naquela terra. A outra nora de Noemi, que me foge o nome, quis ficar, porém Ruth não quis ficar e quis ir com Noemi. Embora Noemi insistisse muito, Ruth insistiu mais ainda e acabou que ela acabou ganhando, né, o debate e foi com Noemi. E lá ela se casou com Boaz, que tinha uma certa quantia considerável de bens. Bem, irmão, Ruth era a nora que qualquer sogra hoje em dia gostaria de ter, pois a Bíblia relata que Ruth amava muito Noemi e tratava ela com muito carinho e respeito, pois, embora ela tivesse a opção de ficar, de ficar com seu povo, com os deuses que ela cultuava, ela deixou tudo para trás e foi com Noemi. E quando ela conheceu Boaz, ela deu à luz a um menino. E o nome desse menino foi Obed. E Obed, irmão, gerou Jessé. E Jessé, para quem não sabe também, foi o pai de Davi. Ou seja, Ruth foi bisavó de Davi. Se você abrir comigo em Ruth capítulo 4, do verso 17 em diante, você verá que as mulheres da vizinhança celebraram seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Está dizendo aqui nesse versículo que Noemi teve um filho, mas na verdade foi no sentido que ela amava muito o menino e por isso consideraram dizer que o menino era dela. Só que na verdade foi só no sentido emocional, fraternal, esse tipo de coisa. Então, Obed foi o pai de Jessé e Jessé foi o pai de Davi. Ou seja, isso coloca Ruth como bisavó de Davi. E logo abaixo, no versículo 18, está a descendência, os antepassados de Davi, quer dizer, que começa desde Pérez e vai até o próprio Davi. Inclusive, Pérez foi filho de Judá, ou seja, os antepassados de Davi vieram da tribo de Judá. Foi provavelmente por isso que a tribo de Judá se dava muito bem, né, com Davi, pois ele era da mesma tribo. Então, Ruth, essa foi a primeira curiosidade, ela foi bisavó de Davi. Pode não ser grande coisa para aqueles que já conheciam ou já deviam ser mais espertos do que eu, só que eu estou lendo o livro, a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. No momento eu me encontro no livro de 1 Samuel. Porém, meu objetivo é ler até o final. E depois, né, continuar lendo mais, né, que a Bíblia a gente lê, mas sempre há algo para aprender. Então, eu acabei descobrindo pelos antepassados de Davi que o pai dele foi filho de Boaz. Eu não sabia disso. Ou seja, Obed, que era o avô de Davi, foi filho de Ruth. Eu não sabia disso, eu acabei descobrindo hoje mesmo.
Não faz nem algumas horas que eu acabei descobrindo isso. Aí eu achei um fato bem curioso, resolvi fazer um vídeo então. E bora para a segunda curiosidade. O livro de Jó é mais antigo do que o de Gênesis. Segundo historiadores e teólogos, o livro de Gênesis foi escrito depois do de Jó. Isso não quer dizer que Jó ele veio antes da criação do mundo. Não, não interprete mal minhas palavras. O livro de Gênesis é que foi escrito depois do de Jó, ou seja, o autor que fez o livro de Gênesis só veio a escrever depois que o livro de Jó já estava feito. Ou seja, escreveram o livro de Jó primeiro e escreveram o livro de Gênesis depois. Então, o livro de Jó é mais antigo do que o livro de Gênesis. Depois disso, veio um homem que juntou tudo, juntou todos os livros da Bíblia em uma ordem certa e fez a organização. Aí descobriram que o livro de Jó era mais antigo do que o de Gênesis. Porém, a ordem certa era Gênesis até Apocalipse. Então, ele meio que juntou tudo na ordem certa. Só que o livro de Jó foi escrito antes de Gênesis. Então, essa é a segunda curiosidade. Para quem está mais interessado, é só você pesquisar no YouTube ou até mesmo pesquisar no Google. Mas, com certeza, como eu já expliquei aqui, você já sabe, mas se você quiser se aprofundar mais no assunto, o livro de Jó foi sim escrito antes de Gênesis. Então, sem mais delongas, vamos para o terceiro. Saul foi o primeiro rei de Israel. Irmão, para quem não sabe, Israel, até depois do livro de Juízes e depois do livro de Ruth também, até aquele momento, eles não tinham um rei. Ou seja, eles não tinham ninguém que reinasse sobre eles. Tinham alguns juízes, sacerdotes, profetas, que governavam Israel e até mesmo líderes de cada clã, tribo, essas coisas. Tipo tipo a Câmara do Plenário. Só que não tinha um rei que governasse sobre eles, pois Deus havia sendo o protetor de Israel e havia sustentado eles durante todo o tempo. Só que Israel começou a querer um rei, pediu insistentemente a Samuel: coloca alguém que governe sobre nós, traz um rei. Samuel avisou várias vezes que não havia necessidade daquilo e exclamou que Deus havia os protegido e que não precisavam de um rei, e alertou também das consequências. Mas o povo de Israel não quis dar ouvidos. E acabou que Samuel consultou a Deus. E Deus disse que esse povo faça isso. Porém, houve consequências. Que eu não estou me lembrado bem, mas foram consequências severas. Alguma coisa sobre ele liderar sobre eles, vencer batalhas, mas que haveria um sofrimento e essas coisas. Como também aconteceu, né, que se a gente lê o livro de Reis, e até mesmo desde Saul até o final dos relatos dos reis de Israel, nós percebemos que o povo sofreu muito, se desandou dos caminhos de Deus, justamente por causa dos reis de Israel. Porque Deus bastava, mas Israel quis que um homem ficasse à frente deles como os outros reinos da terra. Por causa disso, Samuel foi e ungiu Saul quando ele adentrou a cidade procurando uma jumenta, ou foi burrinhos, que os burrinhos ou as jumentas de seu pai ou de seu tio haviam fugido. Aí ele foi atrás. E quando chegou lá na cidade com seu servo, ele foi perguntar a Samuel se ele sabia como estava a situação, onde estavam eles, pedindo instruções. E naquele momento,
Samuel ungiu Saul como o rei de Israel. E Saul se tornou o primeiro rei de toda a Israel. E isso nos leva para a nossa última curiosidade, que é a quarta. As tribos de Israel se fragmentaram, porque houve uma discussão quando o filho de Salomão, Jeroboão, ele falou palavras maldosas e acabou criando uma revolta. E Israel não quis mais ser governada por Jeroboão e qualquer um da linhagem de Davi. Porém, pela promessa que Deus havia estabelecido, ele continuou no controle de uma das tribos. E essa tribo foi a tribo de Judá, que havia apoiado ele. Então, irmão, Israel se dividiu em Israel ao norte e Judá ao sul. Eles não eram mais um todo. As tribos acabaram por se dividir e criou dois reinos separados um do outro. Então, Saul, Davi e Salomão foram os únicos reis que reinaram sobre esses dois reinos enquanto era um só. Por causa do pecado de Jeroboão, acabou que as tribos se dividiram, criando dois reinos separados. Mas mesmo assim, há vários relatos de que eles foram para batalhas juntos, de que se aliaram e até mesmo de que não eram inimigos, porém estavam divididos. Então, irmão, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, que Deus abençoe. Tenha um bom dia e até breve.